Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós ainda temos espaços aqui na frente. Nós gostaríamos da máxima atenção dos irmãos. Eu sei que o calor pode nos deixar um pouco inquietos, mas Deus tem algo precioso a falar com cada um de nós nessa noite. Se a cadeira que está do seu lado está com uma Bíblia, você pode colocá-la no colo para permitir que todos, que puderem, fiquem assentados. Festa bonita, festa abençoada, mas mais linda ainda porque você está aqui nessa noite e você veio aqui para um encontro precioso com Deus e com a igreja do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Leremos os versículos de 15 a 17 dessa história, que depois vocês em casa podem se debruçar para entender melhor, de forma detalhada. Juízes 3, de 15 a 17. A igreja, como está, pode permanecer acompanhando atentamente. O texto diz: os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerar. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Que Deus nessa noite use a sua palavra abençoada para edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai, fala ao teu povo aqui reunido. Usa a tua palavra transformadora, a tua palavra poderosa para impactar vidas, ó Deus, para transformar corações, para ensinar o viver que devemos, ó Deus, andar de forma que te agrade. Nós abrimos o nosso coração para os teus ensinamentos nessa noite, e que nada possa atrapalhar a nossa concentração, mas que o teu Espírito Santo, agindo em nós, traga edificação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante toda essa semana nós tratamos do tema os escolhidos de Deus, e hoje não vai ser diferente. Talvez por outros caminhos, mas nós vamos estar tratando do mesmo tema. O livro de Juízes, ele aborda um período muito difícil da história de Israel. Era um período que não havia rei em Israel, e Deus levantou alguns homens e mulheres para conduzir o seu povo. O livro de Juízes abrange um período de 365 anos da história de Israel. E nesse período foram levantados por Deus 13 juízes. Entre eles, o segundo juiz, a Bíblia diz que foi Eude. Ele foi o segundo juiz. Embora a história que nós encontramos na Bíblia acerca dele seja muito curta, são apenas 18 versículos do capítulo 3 de Juízes. Eude foi juiz em Israel por 80 anos. E quando ele assumiu, Israel havia sido invadido pelos moabitas. O povo estava sofrendo, o povo estava gemendo pelos maus tratos, pela opressão. E o povo de Israel clamou ao Senhor, pediu ao Senhor um libertador. E o Senhor escolheu um homem, levantou um homem naquela geração chamado Eude, para estar liderando o povo de Deus. Mas acontece que Eude tinha um problema. E aquele problema naquela cultura
era visto como grave. Olha só, Eude era canhoto. Quantos canhotos tem aqui nessa noite? Levanta a mão. Quantos canhotos tem aqui? Alguns. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Queridos, a vida dos canhotos ao longo da história não foi tão fácil, né? Naqueles dias, ser canhoto era um defeito gravíssimo. Era mal visto pela sociedade. E Deus levanta um homem, escolhe um homem que aos olhos da sociedade tinha um defeito grave. E Deus escolhe aquele homem para liderar o seu povo. Meus irmãos, às vezes é difícil nós entendermos e aceitarmos algumas escolhas de Deus. Tem horas que nós ficamos mesmo tentando entender por quê. Por que, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor escolheu aquela pessoa? Sabe? Deus, com tantas pessoas naquela sociedade, com tantos homens, Deus escolhe um canhoto, mas tinha tantos destros. Você sabia que um canhoto não podia se alistar no exército? Ele não podia, né? E um homem que não se alistava no exército nem contado era, porque quando se fazia os censos, você contava os homens prontos para a guerra. Olha só, o canhoto tinha dificuldade de arrumar emprego. E se ele tinha dificuldade de arrumar emprego, porque era vítima do preconceito, ele tinha dificuldade de conseguir formar uma família, porque as mulheres não queriam casar com canhotos. Entre os judeus a coisa era pior ainda, irmãos. Os judeus tinham um preconceito horrível contra os canhotos. Eles entendiam que a direita era de Deus. Porque, irmãos, Deus tinha colocado o seu filho à destra de Deus. Portanto, se Jesus estava à destra, à direita, então o inimigo ficava à esquerda. Olha o raciocínio deles. E eles olhavam com maus olhos. Os judeus cumprimentavam com a mão direita. Portanto, quando ele levava a mão para cumprimentar e a pessoa ia com a esquerda, eita, é canhoto. Você sabe qual a primeira coisa que a mãe que tinha um filho canhoto ensinar para ele? Cumprimentar com a mão direita. Olha só, irmãos. Bom, às vezes é difícil entender por que Deus nos escolheu para algumas missões tão espinhosas. Por quê? Nessa noite eu quero pensar com vocês sobre as escolhas estranhas de Deus. Algumas coisas que Deus escolhe, nós não conseguimos entender. Às vezes Deus nos coloca numa missão, nos escolhe para aquela missão, e nós ficamos o tempo todo perguntando: por que, Senhor? Por quê? Quando Deus escolhe aquele homem que era vítima de preconceito, aquele homem que era excluído, aquele homem que era marginalizado, aquele homem que era mal visto, o que nós podemos aprender com a escolha de Eude para aplicar nas nossas vidas? Meus irmãos, a escolha de Eude por Deus nos ensina que Deus é soberano em suas escolhas. Deus é soberano. Pastor, e quando nós dizemos que Deus é soberano, o que isso significa? Significa dizer, em primeiro lugar, que Deus sabe o que faz. E eu começo nessa noite falando para algumas pessoas aqui que até agora não entendeu por que está passando por uma situação, não entendeu por que foi escolhido por Deus para viver uma situação. Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Meus irmãos, Deus não erra. Deus não errou ao te escolher. Deus não errou ao me escolher para uma missão. Deus não se confunde. Confusão é coisa de ser humano, não de Deus.
Portanto, com tanto destro naquela geração, Deus escolheu um homem canhoto, Deus escolheu aqueles que as pessoas não iriam escolher, mas Deus não está errando ao escolher aquele homem. Se Deus te escolheu para um propósito, para uma missão, para um chamado, Deus não errou. Portanto, nós temos que nos curvar à soberania de Deus. O fato de Deus ser soberano significa que Deus nos escolhe para missões que nós não gostaríamos de executar. Irmãos, a maioria das missões que Deus tem para nós não são fáceis. E se nós pudéssemos, nós escapávamos. Muitas missões, irmãos, eu não escolhi. Não foi uma vontade minha ser pastor. Eu fugi o máximo que pude, porque eu não entendia. Senhor, tem tantas pessoas, porque a mim, eu não quero essa missão, irmãos. Mas Deus é soberano, Ele escolhe. O texto diz: eu vos escolhi. Quem escolhe é Deus. Irmãos, Deus escolhe Jonas. Vai lá, vai a Nínive. Jonas diz: eu não quero. E Deus está dizendo: vai, é eu que escolho. Irmão, soberania significa dizer que Deus escolhe e não tem que nos dar satisfação. Deus não tem que dar satisfação ao homem das suas escolhas. Ele é soberano. Irmãos, Deus escolheu José para cuidar do futuro da sua família. José era o penúltimo de 12 filhos. E colocou Deus uma responsabilidade tão grande sobre a vida de José, o penúltimo. José tinha outros irmãos bem mais velhos, bem mais maduros. Quando Deus está, irmãos, arrancando por uma circunstância terrível José da casa dos pais, Deus, quando está enviando José para o Egito, parece que é uma tragédia na vida dele. Deus está enviando aquele rapaz para preparar o futuro da sua família. Por que não outro? Por que não Simeão? Por que não Judá? Tem horas que Deus, irmãos, chega, alguns aqui entendem o que eu estou falando. Meu filho, você vai sustentar essa família. Senhor, é pesado demais a responsabilidade que Deus colocou sobre os meus ombros. Filhos tendo que cuidar de famílias, porque os pais não estão assumindo as responsabilidades, e Deus chega e diz: levanta, você vai cuidar da tua família. Não consigo entender por que Deus me escolheu. Irmão mais novo tendo que estar vigiando irmão mais velho. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, mas Deus te escolheu. Irmãos, Deus escolheu a viúva mais pobre de um vilarejo chamado Serepta para sustentar um profeta. Quando o profeta Elias chega em Serepta, Deus vai lá, tem uma viúva que vai te sustentar. Irmãos, ele chega lá, é a casa mais pobre. A mulher tinha mal para ela e para o filho dela, para comer um dia. No dia seguinte ia começar a passar fome. Aí de repente chega um profeta na casa dela e diz: eu vim me instalar aqui e você vai me sustentar. Aí você imagina dizendo: por que, Senhor? Tem tanta gente rica nessa cidade, tem tanta gente que ganha melhor do que eu, e o Senhor vem e faz isso comigo.
Ah, irmãos, quantos de nós não já questionamos uma escolha de Deus? Por que essa responsabilidade veio para a minha mão? Por que eu estou sendo cobrado um peso tão alto? Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano. Deus, quando levanta Jeremias era um rapaz bem novo. Ele disse: Senhor, eu sou muito moço. Tem tanto homem de mais idade, tem tanto homem com mais vivência. Você me pegou, eu sou jovem. Deus escolhe, Deus escolhe. Eu quero dizer para você nesta noite, que vem questionando por que algumas coisas, algumas responsabilidades Deus colocou na tua mão, pare de questionar e se curve à soberania de Deus. Deus sabe o que faz. Meus irmãos, as escolhas de Deus às vezes nos parece estranha, porque Deus nos vê diferente do que as pessoas nos veem. Deus, quando olha para você diferente. Ele enxerga algumas coisas que ninguém mais enxerga. Deus está olhando para Eude, e as pessoas olhavam para aquilo que eles consideravam um defeito de Eude. Mas o olhar de Deus não é impregnado pelo preconceito humano. Deus não nos olha de forma preconceituosa. Onde todos enxergavam um problema, Deus enxergava um propósito. Aleluia. Às vezes nós estamos olhando, irmãos, para a escolha que Deus fez e que nos envolve, e nós estamos olhando isso como um problema. Deus está olhando como um propósito. E os propósitos de Deus para as nossas vidas são bênçãos. Deus, quando olha para você e para mim, Deus não enxerga passado, meu irmão. Deus é um propósito para te usar e pronto. Quando Deus chama Saulo para ser um apóstolo, estava todo mundo olhando para o passado de Saulo. Ele foi perseguidor, ele era um ímpio, ele fez muito mal às pessoas. Deus não quer saber do passado de Saulo. Quando Deus nos escolhe, Ele não quer saber o que você foi, o que você fez. Ele está olhando para você hoje e no que Ele pode te transformar amanhã. Glória a Deus por isso. Aleluia. Meus irmãos, onde todo mundo está enxergando desvantagem, pode ser justamente aquilo ali, a diferença que Deus colocou em você. E está todo mundo achando que aquilo é um defeito e aquilo é um diferencial. Vocês vão observar que Deus levanta Eude para enfrentar os moabitas. E no dia que ele vai enfrentar o inimigo, ele vai obter vitória sobre o inimigo usando uma espada na mão esquerda. Aquilo que as pessoas achavam que era o maior defeito dele, Deus transforma na maior virtude. Aquela era a diferença que Deus tinha colocado na vida daquele homem, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Ah, pastor, algumas pessoas estão me discriminando porque eu sou baixinho. Algumas estão fechando as portas para mim porque eu sou larguinho, porque eu não enxergo bem. E eles estão olhando para isso, irmãos. Mas Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas. Portanto, nós temos que louvar e glorificar a Deus quando Ele nos escolhe, apesar de não entendermos essas escolhas. Portanto, não fica triste se alguém na tua casa está te excluindo, se alguém no teu trabalho está te rejeitando, se alguém na igreja, em algum ministério, está fechando a porta para você. Ninguém pode excluir aquele a quem Deus escolheu. Ninguém pode excluir aquele a quem Deus escolheu. Tentaram excluir Eudes, mas Deus foi lá e o escolheu.
Quando Deus escolhe Eude, Ele está dizendo de maneira bem clara aqui, irmãos, uma limitação não é empecilho para escolher uma pessoa. Uma limitação não é empecilho para Deus escolher uma pessoa. Queridos, Deus pode te usar da maneira que Ele te fez. Deus pode te usar da maneira que Ele te fez, com as características que você tem. Aquele homem era canhoto, mas justamente aquela característica Deus foi lá e usou. O que para todos era uma limitação, para Deus não há limites quando Ele nos escolhe. O texto diz que ele avançou, lá no versículo 20 e 22, ele avançou contra o rei Eglon e usou uma espada para matar o inimigo com a mão esquerda. Todos nós temos algum tipo de limitação, irmãos. Cada um de nós. Alguns aqui têm alguma limitação física. É uma perna que já dói, um joelho que já reclama, é uma visão que não ajuda, sabe? É um problema emocional, isso, aquilo, outro. Alguns têm dificuldade financeira, outros têm problema de um conhecimento acadêmico limitado, mas isso não impede Deus de te usar, não impede de você ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Quando Deus chama Moisés e diz: eu tenho uma missão para você, e Deus mostra a missão: você vai libertar o meu povo. Moisés disse: Senhor, eu não falo direito. Você vai me colocar diante do faraó. Para ser um diplomata, para ser um embaixador, tem que falar com fluência, tem que ter uma boa dicção, e eu sou gago. Irmãos, Deus não estava olhando para aquela limitação aparente de Moisés, mas Deus tinha um chamado, e o chamado de Deus é absoluto, e Deus diz: vai, Moisés, que eu estou contigo, por mais estranho que pareça. E Moisés foi usado por Deus para libertar o povo, apesar da sua limitação. Pedro não tinha cursado faculdade, Pedro era indouto, tinha pouco conhecimento, mas foi um dos maiores pregadores do evangelho da igreja primitiva, porque quando Deus escolhe, Ele não olha para as nossas limitações. Eu quero dizer para você: pare de olhar para as suas limitações, pare de dizer para Deus que você não pode porque você não tem tempo. Para de dizer para Deus que você não pode porque tem gente na igreja mais preparada do que você. Para de dizer para Deus que você não pode porque você é novo demais. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Deus usa quem Ele quer. E muitas vezes Deus pega, irmãos, os pequeninos. Deus pega as coisas desse mundo que aparentemente são loucas para confundir as sábias, diz as Escrituras. Quando Deus escolhe a Eude para aquela missão, Deus está te ensinando que você não precisa ter o que todo mundo tem para ser bem sucedido na tua missão. Você não precisa ter o que todos têm. Irmãos, quando Deus nos chama para um desafio, quando Deus coloca sobre as nossas mãos uma responsabilidade, seja responsabilidade na família, seja uma responsabilidade no trabalho, seja uma responsabilidade na igreja, nós começamos a olhar para os outros e comparar a nossa situação com a dos outros. E daqui a pouco eu começo a reclamar: mas eu não tenho isso, Senhor. Quando Eude vai lutar, todos os soldados tinham uma espada grande, enorme, pesada, imponente. O texto diz que Eude vai, irmãos, com uma espada que ela tinha 45 centímetros, 2 palmos. Aquilo não era nem espada, né? Era uma faquinha.
Olha a coisa, ele vai, irmãos, enfrentar o inimigo, e a espada dele parece um canivete um pouco maior. Eude não ficou dizendo, olha a espada daquele outro, mas com isso aqui, Deus nos usa com aquilo que temos. Deus nos usa com aquilo que temos. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida a partir daquilo que você tem. Deus vai fazer uma grande obra na tua família a partir daquilo que vocês têm. Deus vai te usar na igreja a partir daquilo que você tem. Às vezes nós ficamos o tempo todo nos apegando ao que não temos. Ah, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ah, pastor, eu gostaria de ter o tempo que o irmão tem. Ele tem todo o tempo e o meu tempo é curto. Usa o pouco que você tem e entrega nas mãos do Senhor e se dedica ao Senhor. Para enfrentar Golias, irmãos, todos os outros soldados tinham muitas armas. Davi tinha uma funda, ele usou a funda. Usa aquilo que Deus te deu. Sabe, queridos, certa vez Sansão enfrentou um número muito grande de inimigos, e o que ele encontrou ali foi um pedaço de uma perna de jumento. Ele usou aquilo ali. Ah, mas eu gostaria que na minha igreja nós tivéssemos, sabe, uma aparelhagem de som mais sofisticada, que nós tivéssemos para a nossa coreografia a melhor das roupas. Usa aquilo que você tem no momento, glorifica, exalte ao Senhor, porque é quando nós estamos na obra, cumprindo a vontade de Deus, que Ele vai nos abençoando e multiplicando aquilo que Ele nos deu. Use o tempo que você tem. Pastor, eu gostaria de estar na igreja todos os trabalhos, mas eu consigo só ir 2 dias por semana. Mas vá e adore ao Senhor nos 2 dias que você pode. Glorifique a Deus com sinceridade de coração. Pastor, eu gostaria de dar o maior dízimo da igreja. Ah, se eu pudesse, eu dava 10 mil, 15 mil por mês. Pois é, mas se hoje o que você tem para dar é 10, é 20, é 30, dê com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, não aquele que dá a quantidade maior. Eu gostaria de ter estudado como irmão fulano de tal. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter ido a um seminário teológico me informar. Mas você tem ouvido mensagem todo o tempo que Deus tem pregado, tem usado pessoas para ministrar o teu coração. Aquilo que você de graça recebeu, de graça multiplique. Fale de Deus para as pessoas, fale do Evangelho para as pessoas. Ah, irmãos, às vezes Deus nos escolhe e é tão estranho tê-los escolhido, porque nós não nos sentimos preparados ou à altura da escolha de Deus. A escolha de Eude por Deus, irmãos, nos ensina que Deus é a garantia de que a missão será bem sucedida. O que garante que a missão que Deus me deu vai ser bem sucedida não são as minhas habilidades, não é o meu conhecimento, não são, irmãos, todos os recursos que eu tenho, mas é Deus comigo, é Deus andando comigo, é Deus me abençoando, é Deus me sustentando. Essa é a garantia. Quando Deus está chamando o povo de Israel para uma peregrinação no deserto, em Êxodo 33:15, o servo de Deus disse: a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, Senhor. Eu não tenho medo do desafio, o que eu não quero é andar longe de ti. Ah, irmãos, às vezes nós estamos com medo do desafio, com medo da escolha de Deus. O que você não pode é andar longe de Deus. Sabe o que você precisa para executar a missão difícil, a responsabilidade difícil que Deus te deu? Você precisa de Deus na tua vida. Você precisa da bênção de Deus.
Você precisa do poder de Deus na tua vida. Ao contrário do que muitos acham, você não precisa de muito dinheiro para ser bem-sucedido. Você precisa da bênção de Deus, porque é a bênção de Deus que traz prosperidade, meu irmão. Ao contrário do que muitos dizem, você não precisa de uma saúde de ferro para fazer a obra do Senhor. Você precisa de Deus comandando a tua vida. Você precisa ser obediente a Deus. Você não precisa que as pessoas te deem uma oportunidade na vida. Você precisa aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês aqui. Tem horas que Deus faz cada coisa conosco, irmãos. Você sabia que Deus nos escolhe? Deus te escolhe para ser a resposta da oração de alguém. Sabe por que Deus levantou Eude? Porque no meio do desespero, o povo de Israel foi aos pés do Senhor e começou a clamar: Senhor, nos ajude, Senhor, nos mande um libertador, Senhor, nos socorre. Aí Deus vai e usa aquele homem e diz: você vai ser o socorro, você vai ser a ajuda. Irmãos, eu estava meditando sobre isso nessa tarde, eu tremi com que Deus começou a falar no meu coração. Há pessoas orando em algum lugar, pedindo ajuda para Deus, pedindo socorro para Deus, e Deus chega e diz: meu filho, você vai ser o socorro, você vai ser a ajuda. Sabe o que Deus me mostrou quando eu estava preparando esse sermão? Que eu só sou pastor hoje porque algumas pessoas clamaram a Deus. Eu não sabia disso. Algumas pessoas oraram ao Senhor, e eu dizendo não, e Deus dizendo vai, porque há pessoas clamando por ajuda, e você vai ser a minha ajuda, e você vai ser a minha resposta. Aleluia, aleluia. Pessoas daqui oraram a Deus e eu nem sabia. Veja que responsabilidade. Às vezes o teu vizinho está clamando ao Senhor: Deus, me socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim. E Deus está dizendo: meu filho, você vai ser a minha ajuda, vai lá. Eu não me sinto capacitado, é Deus que levantou, é Deus que escolheu, não questione. Meus irmãos, escutem isso. Deus nos criou para sermos solução e não problema. Eu não aceito em lugar nenhum onde vou que alguém me veja como um problema. Eu não sou problema, eu sou solução. Alguns estavam olhando para eu dizendo: esse aí, isso é um problema, isso aí não dá conta, esse aí vai complicar a situação. Deus não levantou aquele homem para ser problema. Deus não te levantou na tua família para você ser problema. Deus não te colocou nesta igreja para ser problema. Deus não te colocou no teu trabalho para ser problema. Você é a solução de Deus, você é a resposta de Deus. Cadê as moças aqui, as moças solteiras daqui? Levanta a mão assim, as que estão solteiras. Glória a Deus, tem algumas aqui que pois é, em algum lugar tem um rapaz orando: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Cadê os rapazes solteiros daqui, ó? Os rapazes solteiros. Eita, né? Tá raro, né, rapaz? Pois é, mas os poucos que tem em algum lugar, tem uma serva de Deus orando e diz: Senhor,
Me ajuda. Glória a Deus. Você pode ser a resposta de oração de alguém. E não há coisa mais preciosa Deus me usar para abençoar a vida de uma pessoa. Mas uma última coisa. Quando na escolha de Deus, ao chamar você, ao colocar sobre você uma responsabilidade, e você começar a achar que é pesado demais, que é difícil demais, que você não pode mais, saiba de uma coisa: Deus vai enviar ajuda a você. Deus vai enviar ajuda a você. Ah, pastor, está muito difícil. Deus colocou lá na minha casa alguém para me cuidar. Está muito pesado. Deus levanta anjo para nos ajudar na nossa missão. Deus levanta anjo para nos ajudar na nossa missão, porque Deus não nos desampara, Deus não nos deixa só na batalha. Deus está com você. Por mais espinhosa que seja a escolha que Ele fez, por mais difícil, Deus é o teu fiel ajudador. Confie nele, e Ele vai ajudar você a chegar ao final dessa jornada. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Aleluia. Se é para Deus, mais forte. Vamos ficar em pé. Olha, quando Deus escolhe alguém para uma missão, entenda isso aqui. Quando Deus escolhe alguém para uma missão, a única pessoa, o único ser que é capaz de atrapalhar o chamado, que é capaz de barrar esse chamado, é aquele que foi escolhido. Se Deus te escolheu, o inimigo não anula a escolha que Deus fez. Amém? Aleluia! Se Deus te escolheu, homem nenhum vai impedir o agir de Deus. Homem nenhum vai dizer o contrário, porque Deus confirma a sua escolha. Mas você pode dizer: eu não quero, eu não vou. E você nunca será feliz completamente na tua vida quando você disser não para as escolhas de Deus. Não diga não quando Deus disser sim. Não diga não. Eu vos escolhi, é um privilégio. Por mais difícil que seja a missão, por mais desafiadora, por mais que você tenha que abrir mão de coisas, diga sim para Deus. Eu estou aqui, Senhor. A igreja orando. Eu quero orar nesse momento, inicialmente, por algumas pessoas que estão aqui e que estão entendendo que Deus está falando com você. Deus levantou você na tua família para lidar com uma situação tremendamente difícil. Alguém deveria estar fazendo isso, mas foi irresponsável, foi negligente e veio bater nas suas mãos. Você está tendo que cuidar, você está tendo que, dividir o seu tempo que já é escasso com a responsabilidade que não deveria ser sua. Mas Deus está dizendo: eu coloquei nas tuas mãos, a partir de agora é tua. Não desiste da tua casa, não desiste da tua família, não desiste do teu familiar. Você pode estar sendo questionado pelos teus irmãos na igreja: por que ele? Por que não eu? Deus é soberano. E se Deus diz: meu filho, eu te chamei para esta missão, diga: Deus, eu sei que o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me ajudar, e eu vou até o final. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Mas há pessoas que precisam voltar para o chamado.
Você começou uma trajetória, fruto de uma escolha de Deus, mas hoje você se encontra longe do chamado, longe da missão, e você não sente paz no coração, e você não está conseguindo se sentir uma pessoa realizada na vida. Sabe por quê? Porque você está dizendo não para Deus, você está dizendo não para a escolha, você está questionando, você está lutando com Deus, e nós não temos paz quando nos rebelamos contra o Senhor. Nessa noite o Senhor está dizendo: meu filho, volta para o chamado, volta para o caminho, volta para a evacuação, reconcilia, faz as pazes com o Senhor e com a igreja do Senhor. Há pessoas nessa noite aqui que tudo precisa é dizer um sim para Deus. Deus já falou teu coração 1, 2, 3 vezes. Não é essa a primeira vez que você vai numa igreja, não é essa a primeira vez que você ouve um convite, não é essa a primeira vez que você sente desejo de dizer sim, mas você está permitindo que o inimigo coloque na tua boca um não, nas tuas atitudes um não. E nesta noite o Senhor está dizendo: eu te escolhi para adorar, eu te escolhi para me servir, eu te escolhi para ser um crente em Cristo Jesus. Diga sim para Deus. Enquanto a igreja está orando nesse momento, aleluia. Enquanto a igreja está orando nesse momento, pedindo que Deus quebre grilhões. Se você está aqui nessa noite e compreendeu que o Espírito Santo de Deus falou com você, você é um crente afastado do chamado, você é um crente que se desviou da missão, você é um crente que se perdeu do caminho, e nessa noite Deus está dizendo: filho, você vai se reconciliar, você vai voltar de onde você não deveria ter saído, você vai dizer sim para mim novamente. Eu gostaria de que você levantasse a tua mão bem alta, fazendo a tua reconciliação nesta noite. Alguém para Jesus nessa noite, alguém que está afastado, alguém que nessa noite entendeu que você tem que fazer uma decisão, aceitar Jesus. Abra o teu coração para Jesus nessa noite e diga sim: eu vou ser um crente, eu vou ser um servo de Deus. O Senhor falou comigo nesta noite. Alguém para Jesus nessa noite, alguém que sentiu o chamado, o toque do Espírito Santo, alguém entre nós. Se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o teu coração, não endureça o teu coração. Eu quero orar com algumas pessoas que eu sei que estão na dúvida: o porquê que Deus me escolheu para fazer isso, o porquê que Deus colocou essa responsabilidade sobre mim. Oh meu Deus, não é fácil, Senhor, executar algumas missões que o Senhor nos dá. Eu sei que a vida tem sido muito pesada para alguns que estão aqui nesta noite, porque eles estão, ó Deus, com uma responsabilidade grande, e se sentem pequenos diante dessa responsabilidade. Eles, ó Deus, estão tendo que executar algo que alguém deixou, uma missão que alguém abandonou, mas se o Senhor colocou na mão, o Senhor sabe que eles podem, ó Deus. Por isso nós oramos nessa noite que o Senhor fortaleça os teus filhos, ó Deus, aqueles que estão andando com dificuldade pelo peso da responsabilidade, aqueles, ó Deus, que estão andando com um questionamento interior sobre o porquê que eu tenho que arcar com essa responsabilidade, por que eu tenho que fazer isso, por que sobrou para mim com tantas pessoas, porque Deus me escolheu. O Senhor conforte o coração através dessa palavra, o Senhor traga entendimento, esclarecimento, e que nós, ó Deus, possamos aprender a andar no chamado te glorificando, andar no chamado te exaltando, andar no chamado dando glória a Deus, andar no chamado sabendo que aquele mesmo Deus que nos chamou é aquele mesmo Deus que anda conosco nas nossas lutas, nos abençoando, nos sustentando, nos guardando de todo mal. Por isso, Deus, muito obrigado por essa semana, pelas ministrações, por esse culto maravilhoso, por esta palavra, porque o Senhor é bom e a tua bondade se manifestou entre nós.
nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Podeis sentar, queridos.